Você já ouviu falar de um homem cuja voz abalou os pilares espirituais de uma nação? Um pregador tão profundamente enraizado nas verdades da Escritura que suas palavras ainda ecoam séculos depois? Esse homem era Jonathan Edwards. Em um tempo de frieza espiritual, Deus levantou Edwards como uma tocha ardente. Ele não era apenas um teólogo brilhante, mas um instrumento de avivamento. Quando falava, corações tremiam. Quando escrevia, consciências despertavam. Seu compromisso com a verdade era inegociável. Seu zelo pela glória de Deus, incomparável. Ele pregava como quem via o invisível. Ele orava como quem já habitava a eternidade. E foi por meio desse homem que o Espírito Santo acendeu um dos maiores avivamentos da história. Edwards não apenas acreditava na soberania de Deus, ele a proclamava com temor e reverência. Ele não suavizava a mensagem, ele a entregava com convicção, confiando que Deus faria a obra. E fez. Cidades inteiras foram impactadas. Jovens se quebrantavam. Igrejas se enchiam de lágrimas. O céu parecia tocar a terra. E no centro disso tudo, um homem de joelhos clamando por mais de Deus. Seu semblante carregava a seriedade de quem sabia que lidava com assuntos eternos. Seus sermões eram como martelos espirituais, quebrando corações endurecidos e despertando almas adormecidas. Ele não era um animador de auditório, mas um atalaia do Altíssimo. Cada palavra sua carregava o peso da eternidade. Não pregava para agradar os homens, mas para glorificar a Deus. E isso fazia toda a diferença. O avivamento não começou com aplausos, mas com lágrimas. Não foi forjado no entusiasmo humano, mas na presença manifesta de Deus. Edwards foi o canal, mas o Espírito Santo foi o fogo. Ele se tornava uma tocha acesa pela glória divina, e quando falava, era como se o céu se inclinasse para a terra. Não havia performance, havia presença. Não havia plateia, havia altar. E todo aquele que o ouvia sentia-se como se estivesse diante de um tribunal eterno, diante da face santa de Deus. Seu coração queimava com a realidade de que cada alma tem destino eterno. E isso o movia com compaixão e firmeza. Edwards sabia que cada palavra pronunciada do púlpito podia ser uma seta divina atravessando o véu da alma. Ele falava com autoridade, mas também com lágrimas. E o resultado? Almas rendidas, vidas restauradas e uma igreja reacendida. Foi isso que fez dele não apenas um teólogo, mas um incendiário, espiritual em sua geração. Jonathan Edwards foi o coração teológico do primeiro grande despertar. Ele via a vida cristã como algo mais profundo do que apenas adesão religiosa. Para ele, conversão não era uma decisão, era uma transformação sobrenatural operada pela graça irresistível. Ele via a beleza de Deus como o centro da experiência cristã. Em sua famosa pregação, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele não gritava, não gesticulava, mas suas palavras, lidas com voz calma, causaram um terremoto espiritual. Pessoas se agarravam aos bancos, choravam, suplicavam por salvação. Não porque ele era teatral, mas porque Deus era real. Ele não manipulava emoções. Ele anunciava o juízo com lágrimas nos olhos e apontava o único refúgio, Cristo. Edwards via o mundo como um palco da glória de Deus. Cada folha, cada raio de sol, cada respiração, tudo revelava a majestade do Criador. E isso enchia sua alma de adoração. Ele era um homem que contemplava a eternidade. E sua missão era chamar os homens a fazerem o mesmo. Sua espiritualidade era profunda e intensa, marcada por uma visão elevada da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem. Ele pregava como se cada alma estivesse à beira da eternidade. Suas palavras não eram meras reflexões, mas convites urgentes ao arrependimento. E sua mensagem era sempre a mesma: olhe para Cristo.
Ele sabia que apenas Jesus podia salvar, apenas Jesus podia transformar, apenas Jesus podia sustentar. E era por isso que seu ministério tinha tanto impacto. Era como se cada sermão fosse um sopro do céu sobre a brasa da consciência humana. Ele não queria apenas reformar comportamentos, mas regenerar corações. Edwards acreditava que Deus era supremamente glorificado quando o homem era supremamente satisfeito nele. Por isso, sua teologia não era fria, mas cheia de fervor. Ele queria conduzir a mente à verdade e o coração ao fogo. Quando falava da ira de Deus, o fazia com o mesmo fervor com que falava do amor redentor. Ele equilibrava justiça e misericórdia, soberania e responsabilidade, santidade e graça. Sua vida era um sermão vivo da beleza e do peso da eternidade. E por isso, seus escritos ainda ardem como tochas em tempos de trevas. Sua teologia era robusta, mas nunca árida. Ele falava de predestinação com humildade, de pecado com seriedade e de salvação com uma alegria transbordante. Edwards acreditava que uma mente cheia da verdade deve gerar um coração cheio de amor por Deus e que emoção sem verdade é fogo de palha, mas verdade sem emoção é fé sem vida. Por isso, ele pregava com profundidade e paixão. Ele queria ver pessoas regeneradas, não apenas reformadas, convertidas, não apenas convencidas, e ele sabia que isso só aconteceria se o Espírito operasse. Por isso, orava, chorava, esperava. Edwards era um homem que lutava no secreto antes de pregar no público. Sua piedade era visível, mas nascia no invisível. E é isso que torna seu legado tão poderoso, porque suas palavras não são apenas lições, são chamas vivas, elas ardem até hoje. Em cada geração que busca um avivamento genuíno, o nome de Jonathan Edwards ressurge, porque ele entendeu o que muitos ainda ignoram, que sem a presença real de Deus, tudo é vazio. Ele buscava avivamento não por vaidade, mas por quebrantamento. Ele desejava ver uma igreja viva, apaixonada, rendida ao Senhor. E por isso, mesmo diante de oposição, ele não recuava. Seu compromisso era com o céu, sua esperança na glória futura e sua força no Espírito de Deus. Edwards foi um mestre da palavra, mas também um servo quebrantado diante dela. Ele entendia que o púlpito era um lugar sagrado, onde o homem desaparece para que Cristo apareça. Seu estilo simples escondia uma profundidade teológica que transformava almas. Ele nos lembra que pregação não é arte, é unção. Que o Evangelho não é espetáculo, é poder de Deus. E sua vida prova que um homem cheio de Deus pode incendiar uma geração. Se quisermos ver um novo despertar, precisamos aprender com Edwards. Dobrar os joelhos antes de subir ao púlpito, buscar a face de Deus mais do que a aprovação dos homens e viver como quem já pertence à eternidade. Se essa mensagem despertou em você um desejo por mais de Deus, inscreva-se no canal. Aqui, a fé não é superficial, é profunda. Aqui a palavra não é decorativa, é central. Curta, compartilhe e comente. Qual verdade tocou seu coração hoje? Que o exemplo de Jonathan Edwards nos inspire a viver uma fé viva, santa e apaixonada. Porque, como ele mesmo disse, a principal evidência de que a graça de Deus está no coração de um homem é o espírito de oração. Que esse espírito nos acompanhe todos os dias. Amém. Que o mesmo fogo que ardeu em Edwards acenda em nossos corações. Que a mesma visão da glória de Deus brilhe em nossas mentes. E que a mesma dependência do Espírito nos impulsione a viver de forma santa e vibrante. Porque o mundo não precisa de mais palavras, precisa de testemunhos vivos. Homens e mulheres que, como Jonathan Edwards, estejam dispostos a morrer para si e viver completamente para Deus. Que essa seja a nossa oração, nossa busca, nosso clamor. Que possamos, como ele,
viver com os olhos na eternidade e os pés no chão da missão. Que nossas vidas ecoem a mesma urgência, a mesma fome por Deus e a mesma entrega radical. O mundo pode não nos aplaudir, mas o céu nos reconhecerá. E isso basta, porque quando vivemos para a glória de Deus, nada é em vão. E como Edwards cria, o maior bem da alma é conhecer, amar e desfrutar de Deus para sempre. Que esse seja o centro da nossa jornada cristã.